número 1535, a última de 2014. Lembrando que vai ser a última plenária também de alguns conselheiros, né, que serão agraciados hoje com o diploma dado pelo Conselho, pelos seus relevantes serviços prestados. Quero até ressaltar aqui o Dr. Rogério Dias, que nessa gestão não teve nenhuma falta, né? Então agradecer bastante o empenho do colega durante todo esse ano. Então mais tarde a gente vai até proceder. Foi passado já o livro de presenças, acho que todos assinaram. Justificativas de ausência: Dr. Paulo Horacio da Rocha Azeredo, doutora Denise Costa Ribeiro, doutora Carla Patrícia de Moraes Coura. Lembrando que o doutor Bruno, está aqui já, ele estava ali embaixo porque não tinha almoçado, mas já retornou. Então, vamos à pauta. Correspondências recebidas do Conselho Federal de Farmácia. Vou passar a palavra ao nosso diretor financeiro, porque... desculpa. Leitura da ata da reunião 534, que foi passada antecipadamente. Alguém gostaria de aguardar um tempo para fazer alguma consideração? Podemos colocar em votação. Então, quem concorda com a ata, permanece como está, aprovada por unanimidade. Não, eu me abstenho porque eu não estava presente. Tá, com 2 abstenções, doutora Maeli e doutor Bruno. Então, como eu estava falando, entrando na pauta, o item 1 da pauta são correspondências recebidas do Conselho Federal de Farmácia em respostas a ofícios mandados pelo Conselho Regional relativos a dúvidas quanto a procedimentos adotados dentro do regional. Vou passar a palavra para o nosso diretor tesoureiro, Dr. Robson, para fazer as colocações. São 2 ofícios. Vou ler o primeiro, relativo ao título de capitalização. O ofício está aqui, depois, quem quiser. Acho que foi distribuído apenas. Vou ler só o comecinho, que o ofício é grande, tem umas considerações econômicas, e vou ler a conclusão dele, tá? Atendendo ao solicitador vosso através do ofício 87/2014, datado de 10 de novembro passado, passamos a discorrer sobre informações disponíveis a respeito da aplicação em título de capitalização. Ali faz uma série de considerações sobre o tipo de capitalização, faz um histórico de bota, essa coisa toda. No final tem a conclusão. Só um minutinho, só para orientar o seguinte: esse foi um pedido de esclarecimento, porque quando nós entramos na nossa gestão, nós verificamos que alguma parte dos recursos do Conselho Regional de Farmácia estavam aplicados em títulos de capitalização Ourocap. E, na verdade, eu não sabia o que fazer. Eu julgava que não era uma coisa correta ser feito isso, diante das resoluções, da legalidade, mas nós tínhamos dúvida de fazer o seguinte: se nós tirássemos ele, teríamos um prejuízo grande antes da data. Então, o que fazer? Manter o investimento que nós acreditávamos que fosse irregular, ou tirar ou deixar. Então, nós fizemos um ofício solicitando que o federal se pronunciasse. Então, é em relação a isso que o Dr. Robson está fazendo a colocação. Aí no final ele fala: é oportuno lembrar que a limitação instituída pelo 4º artigo 18 da Resolução 531 de 2010, restringindo a possibilidade de aplicação das receitas disponíveis somente na caderneta de poupança e em títulos de renda pré-fixada,
visando resguardar a administração pública de engodos como este. Portanto, o título de capitalização adquirido pelo Conselho Regional não encontra amparo legal, sem deixar de mencionar aqui também que, havendo o resgate antecipado ou aguardando seu tempo prescricional, o total a ser resgatado em uma primeira análise não corresponderá ao total pago, logo havendo flagrante prejuízo aos cofres públicos. Diante dessa situação, recomendamos apurar junto à instituição bancária em qual das situações acima mencionadas este provável prejuízo será o menor possível, apurando também responsabilidade por tal ato antieconômico, adotando medidas administrativas e jurídicas para ressarcimento dos danos causados ao erário. Quem assina aqui é o presidente, Dr. Walter. Na verdade, tem uma perda aqui, depois que o documento foi distribuído, né? Tem uma perda aqui e, na verdade, a gente ficou na dúvida, como o presidente falou, se sacava antes ou se deixava findar o prazo que é do título de capitalização. Na verdade, vou ter que consultar o banco. Vou ter que chamar o banco para... O que eu entendi, o que ficou entendido, na minha opinião, só o melhor juízo até da Alessandra, é que, na verdade, ele quer saber em qual caso, porque tem alguma, seria o menor prejuízo, mas que seja feita a retirada, né, e calculado o prejuízo ao Conselho. Foi? Eu não lembro de cabeça. A Alessandra Pode falar. O prazo foi de 36 meses, tá? O valor da aplicação foi de 116 mil e o ofício já foi encaminhado ao Banco do Brasil solicitando que eles apresentem as duas planilhas, tendo uma com a retirada antecipada, né? Porque a gente tem até a retenção dos impostos, do imposto de renda, e a parte do resgate no prazo findado depois de 36 meses. O ofício já foi encaminhado. 36 meses termina quando? Termina no ano que vem. Acho que é final, né? Não me lembro direito, não. Acho que foi outubro de 2012. Tá, 36 meses, vai até... 13, 14, 15, é do outubro de 2015. Um outro ofício é a prestação de contas. Sinceramente, a gente estava com algumas dúvidas. Eu vou ler aqui efetivamente para os senhores. A Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional é eleita por escrutínio secreto na primeira reunião plenária após o início do mandato da diretoria, obrigando-se a analisar todas as contas referentes ao respectivo mandato. Tem resolução. Toda análise da dinâmica orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional será realizada pela Comissão de Tomada de Contas e encaminhada para homologação do plenário regional. Situação análoga a esta mencionada acima e disposta no item B, inciso 4 do artigo 37 da Resolução 531 de 2010, onde é mencionada a atuação da Comissão de Avaliação e Encaminhamento do processo de prestação de contas, onde entendemos ser extensivo ao processo de prestação de contas trimestral e anual. Ao considerarmos o processo administrativo legalmente formalizado e os princípios sobre ele impostos, observamos os princípios da ampla defesa do contraditório. Aplicando esses princípios no rito processual de prestação de contas, temos que, após a análise da documentação precedida pela Comissão de Tomada de Contas, será formalizado um relatório que deverá ser encaminhado para conhecimento e, caso necessário, providência da diretoria. Cabendo qualquer justificativa aos apontamentos feitos pela comissão, estes serão encaminhados para nova avaliação e, posteriormente, para apreciação do plenário do regional. Quem assina também é o Dr.
Walter da Silva Jorge de Couto. Na verdade, assim, essa solicitação foi feita, porque nós vimos aqui na última tomada de contas, no relatório, né, um relatório que não foi encaminhado, não seguiu nenhum desses preceitos aí colocados. Ele veio sim um relatório formal, sem estar assinado por ninguém, e uma série de dúvidas foi levantada aqui na plenária, dúvidas essas que eram para ser levantadas anteriormente, aí após respondidas pela diretoria, aí sim a tomada de contas faria avaliação e traria para a plenária, após todos esses questionamentos, as dúvidas esclarecidas, e depois sim se encaminharia para a diretoria trazer para a reunião plenária. Então é para acertar o rito que, a meu ver, não está sendo cumprido o rito orientado pelo Conselho Federal de Farmácia. Alguma colocação de alguém? Então vou dar prosseguimento, ordem do dia. Deliberação 1299/14, referendo a deliberação 1296/14 e 1298/14, aprovação de processo de inscrição ad referendo. Alguma consideração? Podemos votar? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Deliberação 1300/14, aprovação de processos de inscrição. Alguma consideração? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Deliberação 1301/14, cancelamento de processo de inscrição. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Deliberação 1302/14, referendo a deliberação 1297/14, aplicação de multas ad referendum do plenário. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Nós temos aqui 3 processos, né, de colegas solicitando segunda renovação provisória. Como é praxe, a gente traz para concessão por parte da plenária desse novo prazo aos colegas. Pelo que a gente tem procedido, a gente concede essa segunda renovação, informando que não haverá nova tolerância. Então acredito que nós possamos votar essa aprovação. Não sei que alguém tenha algo contra ou queira se manifestar. Então podemos. Pois não. Disso também diploma de segundo grau? Todos esses? Eu não sei te falar porque eu não vi cada um deles. Normalmente essa questão do diploma de segundo grau. Em geral, Em geral mas eu não posso te afirmar se os 3 são. Em geral é porque às vezes o colégio fechou, e aí não tem registro do colégio. Em geral. Já existe uma aprovação do aviso que não vai ser renovado, né? Como a maioria dessas situações se apresentam aqui em função do certificado de segundo grau, não seria interessante nessa carta encaminhada frisar esse aspecto, ou então trazer para a plenária, se for um motivo diverso, porque de repente a gente pode estar tratando 2 coisas diferentes com a mesma. Desculpa, não ouvi. Uma colega, porque ela é da Gama Filho. Gama Filho foi descredenciada, problema que a gente está tendo recorrentemente na Gama Filho. Você quer que veja os Não, outros? a questão seria só uma sugestão para a gente saber se é sempre sobre o diploma de segundo grau que traz esses problemas, ou se pode haver uma outra situação que a gente precisa analisar
Em geral, a maioria das vezes é o problema do diploma de segundo grau. A maioria. Mas fica a minha sugestão, então, que as exceções sejam destacadas para a gente. Essa é uma exceção. Quer que veja então agora? É uma filha não deve ser segundo grau, deve ser problema de transporte. Ela foi descredenciada do MEC e os alunos que terminaram as disciplinas não foram transferidas para as outras. Não é a mesma coisa do defenderam o segundo grau. TCC e não colaram o grau. E aí isso é uma questão que está sendo juridicamente, eles têm que resolver juridicamente, porque eles não são aceitos nas universidades porque eles já terminaram, já colaram o grau, mas não tem diploma. A minha sugestão foi em função disso. Gama Filho não é segundo grau. Eles colam o grau, mas não tem o diploma. Não tem o diploma. Porque ela foi descredenciada pelo MEC, ela não pode mais emitir diploma. É porque só achou que eu tô Podemos votar? Está ótimo. Quem concorda com a renovação, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Proposta de deliberação baixa de bens móveis, que foi aquela questão que foi trazida da última plenária. Aí a Alessandra vai fazer a apresentação para os senhores, esclarecendo as dúvidas que tinham sido levantadas. Boa noite a todos. Eu sou a Alessandra, para quem me conhece, contadora do regional. Eu vim só fazer uma explanação dessa questão dos procedimentos que estão sendo adotados a nível de baixa dos bens. O que acontece? Quando entrou em vigência a nova lei da contabilidade pública, ela, na verdade, ela trata de forma... ela foi tratada, de certa forma, com uma visão de dar ênfase ao patrimônio das empresas, né? Então, o que a gente tem feito lá no regional? A gente está fazendo um trabalho de conferência entre o sistema da administração e o sistema contábil. Esse sistema da administração, na verdade, ele estava imputado em planilhas de Excel, não estava no sistema próprio de patrimônio da contabilidade pública nova. E a administração tinha um sistema específico deles de inclusão de todos esses bens. Então, por ordem da diretoria e autorização da diretoria, o que a gente está fazendo? Nós estamos conflitando as informações. Numa primeira etapa, eu trouxe essas informações para o serviço financeiro e conflitando as informações que a gente tinha em registro do sistema de administração, que na verdade é o sistema controlador do patrimônio, junto com o sistema em Excel dos bens que estavam registrados na contabilidade. Então, o que acontece? Houveram várias divergências, né? Primeiro, na questão de alguns bens, onde você dá essa numeração na parte da administração, às vezes poderia cair a placa, né? E o bem fazia uma nova numeração para esses bens, tá? E aquela outra numeração não era excluída ou não era baixada do sistema, tanto na parte da administração como na parte da contabilidade. Isso foi um dos problemas encontrados. Outros na questão de bens que foram incorporados e patrimoniados, onde são considerados bens, não são bens, são acessórios, como por exemplo a capa do iPad, que é um acessório do equipamento de informática. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo toda uma reestruturação e acerto. Como já tinham bens que estavam com essas placas,
a gente simplesmente não pode excluir do sistema. A gente tem que informar por atos da deliberação, né, do instrumento, para que fique registrado esses bens. E então, depois de todo esse trabalho que está sendo feito, nós vamos fazer a parte de inventário fisicamente, para o que foi encontrado da administração junto com a contabilidade, um inventário físico, o que realmente encontra-se no conselho. Alguns bens também foram baixados de forma errônea, onde ele foi, não se encontrava mais disponível para o uso, como bancos, cadeiras, né? E eles não foram baixados pelo ato da deliberação e baixados também nas planilhas de Excel. Então a gente está fazendo todo esse levantamento, por isso que alguns aí, houve na outra plenária a questão da capa do iPad, que é um acessório, e existe um regulamento da Receita Federal que ela dá, são dois questionamentos. Um, pela vida útil do bem, que é a durabilidade daquele bem. Às vezes, na legislação, ele diz que aquele bem ele tem uma vida útil de 10 anos, 20 anos. Como veículos, ele tem 5 anos, um fator de depreciação de 20%. Tá? Só que, às vezes, dependendo daquele bem, ele não dura aquele tempo de vida útil. Então, o que acontece? Essa contabilidade nova, ela tem uma ênfase muito grande em relação à durabilidade. E a Receita Federal tem um regulamento, que é o regulamento do imposto de renda, onde ela fixa esses anos e essas taxas de depreciação com um valor mínimo. Então, há de analisar se aquele bem, que o valor hoje é de R$ 326,91. Inclusive, eu fiz para cada bem que está sendo baixado, eu coloquei a sua justificativa por que ele está sendo baixado. Alguns estão sendo baixados a 326,61, né? Que, na verdade, essa legislação com esse valor, ela termina esse ano, e no ano que vem já tem uma legislação nova aumentando esse valor para R$ 1.500. Então a gente sempre tem dois fatores a serem analisados: a questão do valor que o regulamento do imposto de renda impõe e a questão da durabilidade. Então, às vezes, tem bens que eles estão abaixo, mas eles têm uma vida útil para o conselho e uma necessidade de patrimoniar o conselho grande. Então, a gente vai incorporando. Depois de todo esse trabalho, a gente vai fazer essa questão do inventário, né, o físico, ver o que cada sede tem de bens, né, relacionados, juntamente com as suas seccionais, e aí fazer o controle de quando a gente precisar tirar algum relatório de aquele bem, o que tem na seccional Barra Mansa. A gente vai na listagem direto, por controle de seccional de sede, e tira ali o valor monetário e o total realmente de itens. Fazer um controle de todo o conselho. Depois, mais tarde, que terminando todo esse processo, que a gente vai começar a questionar os percentuais de depreciação de cada bem. Que isso tem que ter um laudo de avaliação de uma empresa específica, é um trabalho já mais tarde, para 2016, quando a gente tem determinadas exigências pela legislação. E outra coisa, alguns bens estão sendo baixados também por R$1, porque eles foram incorporados a R$1. E por eles não estarem mais, não foram encontrados esses bens, e as notas fiscais, na verdade,
são de anos muito anteriores, 2008, 2009, né? E, na verdade, o balanço do Conselho ele já está publicado, né? E autorizado até 2010. Então, em acordo com a auditoria do Conselho Federal, a gente começou a fazer um trabalho, o regional vai começar a fazer um trabalho em cima desses relatórios que mantém. Então, o que está sendo baixado, um valor, por exemplo, tem um item aqui de mesa que não se encontra no Conselho, né? E ele está com uma data de 1990. Né? Então, é impossível de recuperar determinadas notas que tem muito tempo, até porque o bem já está até depreciado. Então, essa foi uma explanação de mostrar como é que estava sendo feita toda essa parte de imobilizado e patrimonial em relação às deliberações que tinham sido apresentadas a nível de lei. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Você explicou que, na verdade, muita coisa que está sendo baixada aí, porque caiu uma planilha e não botou outro número. Alguns. Né? Isso aí não seria um centavo, já que, na verdade, a gente não está descartando uma coisa física, Não. você está descartando um número. Não. Em alguns casos, por exemplo, esse é o primeiro item, né? O banco de madeira. Vamos dar como exemplo. Esse item, ele é de 2011, tá? Tá com aqui data de aquisição de 2011, com valor de 1 centavo, tá? Só que esse item, ele se encontra, mas está obsoleto. No entanto, ele foi incorporado com 1 centavo. Não é isso que eu perguntei. Você disse que caíram as plaquinhas, Algumas, sim, e esses bens foram colocados novas plaquinhas de identificação. Consequentemente, você está dando baixo naquela plaquinha que caiu. Exatamente. Então, esse bem, na verdade, não tem um valor de aquisição para que a gente dê baixa. Não. Então, acompanhando aquilo ali, eu não vejo, dentro da tua explicação, a plaquinha que caiu, porque todos eles têm... Só um minutinho, desculpa. Todos eles têm um valor de aquisição. Eu, na verdade, não entendo que, pela tua explicação, a gente esteja descartando um bem pelo valor da aquisição, porque é só a plaquinha que caiu. E a outra dúvida que me levantou, foi até levantada na última pela doutora Tânia, que para nós, a explicação maravilhosa que você sempre dá na contabilidade, não atingiu a dúvida. Ou seja, por que aquele, por exemplo, produtos adquiridos em 2013, né? Por que estariam sendo descartados? Se foi a plaquinha, a observação ali, que foi um dos pedidos que nós fizemos, né? Que fosse colocado ali justamente essa explicação, dando baixa só no número de aquisição, porque hoje ele tem outro número. Então, eu entendo que a gente não estaria descartando o valor total de 9.650 patrimonialmente. Então, essa dúvida que foi suscitada na última, que para mim continua. Então, eu estou descartando um carregador de 875 ou 10 de 87,50? São 10 itens, tá? Cada um de 87,50, que totalizam 875. Pois é, mas ele está na coluna valor de aquisição. Não sei se foi adquirido com ou na mesma nota 10. Então foram as explicações simples que nós pedimos, entendeu? Quando é o valor de aquisição. Você hoje está trazendo uma informação diferente. Olha, é só plaquinha. Se é só plaquinha, eu não entendo que a gente totalize 9 mil. Porque a plaquinha não tem valor, o bem continua lá dentro. Não é inservível, não é irrecuperável, porque na verdade só houve uma troca de identificação para um futuro levantamento patrimonial. Então você me deixa na dúvida de aprovar 9 mil quando a tua explicação me diz que não é isso. Não, olha só, doutora Regina, a questão das placas, eu só coloquei como um exemplo do que a gente tem encontrado. Essa deliberação não são placas. Eu só coloquei os problemas que a gente estava encontrando. A questão das placas que estão em duplicidade
Irá uma outra deliberação. Ok, explicar. E nessa deliberação a gente vai colocar as suas justificativas, entendeu? Entendi. E esses produtos todos de 2013, é tudo emprestado? Comprado em setembro de 2013? Não. Porque é onde deixa os valores maiores, mais atuais? Não, esses produtos que foram incorporados em 2013, na verdade eles estão sendo baixados por uma questão de não ser considerado um bem, e sim um acessório do bem. O carregador é um acessório do bem, a capinha que acopla o tablet é um acessório. Então, ele está sendo baixado por uma questão de não ser considerado um bem patrimonial. E entraram nessa rúbrica. E entraram nesse sistema de patrimônio. Então seria interessante na coluna de observação vir essa observação para a gente. Acerto de rúbrica, de balanço. Não, aqui você diz que é irrecuperável e inservível. No meu dicionário isso não presta, é lixo. Não é o caso. Ele vai continuar dentro de que rúbrica e de que controle desses tablets, desses monitores, porque monitor não é acessório. Não, mas o monitor, ele não está com explicação a nível de que está sendo baixado. Ele está sendo baixado por ele, era até um monitor da administração, e que ele foi baixado porque deu defeito. Era só essas as informações que a gente queria. Com defeito, não vai consertar, achando de rúbrica, né? Para a gente então, poder mas aí entender. foi usado, na verdade, eu concordo com a senhora a questão das capas, até porque eu coloquei uma observaçãozinha da questão da deliberação, da lei. A deliberação está aí. Embaixo tem uma observaçãozinha. Mas nas outras deliberações eu posso fazer um histórico maior, inclusive colocando Histórico melhor, o regulamento. emprestável, com defeito, rúbrica, acho que facilita para o entendimento rápido. Ok, tá bom. Obrigada. Alessandra, eu também acho, porque você imagina, nós compramos monitores em abril, né, 19 de abril de 2013, memória RAM, e de repente isso tudo já está sendo descartável. Então fica para nós que estamos descartando produtos 2013 junto com 1997, 1990, uma situação meio complicada, porque o monitor a gente sabe que queima com maior facilidade. Então eu acho que essas baixas de bens que têm pouco tempo de uso deveriam vir com maiores explicações. Não, E não simplesmente a gente fazer uma ressalva nessa deliberação dizendo que os monitores, apesar da data de compra, foram considerados, né, tiveram tais e tais problemas e o valor para conserto é superior à compra de um novo produto, porque realmente descartar material, né? Eu tenho um computador de 2008, trabalho com ele até hoje. Existe complicado. essa questão que às vezes, até na hora que a gente faz compras, né, é igual comprar carro novo, né? Às vezes a gente tem sorte com aquele carro que nunca dá problema, e às vezes, mesmo com as peças novas, ele dá certo problema. Então, essas coisas, na verdade, acontecem. Mas a questão da memória RAM também é um bem que, na verdade, você não pode abrir um computador e patrimoniar. Você patrimonia o equipamento em si, a não ser que fosse uma empresa especializada em montagem de equipamento. Não é o nosso caso. Concordo com você. Então, na verdade, e em alguns momentos também fica um pouco, às vezes, difícil também de colocar determinadas observações, até pela questão da falta de controle onde cada equipamento está. Isso é uma outra coisa que a gente também vai fazer, a questão do inventário físico, né? E até a nível, seria uma proposta de ficar fazendo essas plaquinhas
Porque isso acontece de você transportar de um lado para o outro, ou até para as próprias seccionais de montagem, de código de barra, que hoje tem um sistema. Então, na hora que você compra aquele equipamento ou aquele bem, você, com um código de barra, ele já te dá uma numeração e ele já transporta para todo o sistema, tanto contábil como administrativo. Entendeu? Mas nas próximas deliberações eu vou ser mais explícita a nível de explicações de quando foi, por que foi assim, por que estava, até o tipo mesmo de defeito. Não tem problema nenhum. Isso deixa a gente mais tranquilo, porque amanhã ou depois, né, vem outra pessoa, olha isso e fala, nossa, eles descartaram como inservível, irrecuperável, o que tinha? E alguém pode questionar, daí essa nota de serviço, o que foi feito, foi tentado o conserto desse monitor LCD 17 polegadas Philips, 2 monitores de LCD que também não dizem o tamanho, marca. Então, acho assim, pouca informação para a gente assumir essa responsabilidade com uma data de compra tão próxima a 2014. É só essa a minha observação. Tá bom, mas nas próximas pode deixar que ela virá mais explícita. Bom, então, item 2.8, ficou alguma dúvida? Nós podemos votar as baixas, a baixa? Podemos? Então, quem concorda, permanece como está. Aprovado por unanimidade. Item 2.9. Proposta de deliberação, aprova o regimento interno CRF-RJ, lembrando que esse regimento é um regimento padrão passado pelo federal, à exceção do que concerne, os senhores devem ter lido, em relação ao número de conselheiros. Isso ficou a critério de cada regional, e tendo em vista que o número de conselheiros é o mesmo já talvez há mais de 10 anos, eu não sei exatamente quem é mais antigo, doutora Selma saberia? Santarém, desde 2009 tem essa configuração, né? E de 2009 para cá o número de farmacêutico aumentou mais de 4 vezes, então nós colocamos no regimento interno o aumento de 15 conselheiros que nós temos atualmente para 18 conselheiros no nosso regimento. O demais, ele é padrão para todos. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Pode não. Em relação à presença dos acadêmicos, por que não foi colocado no item de presença convidados farmacêuticos? Pode ir abaixando a deliberação, por favor? Já que todos são convidados, todos farmacêuticos, acadêmicos são convidados para participarem do plenário, poderíamos então aproveitar e incluir, né? Esse regimento é padrão, doutora, é mandado pelo federal para ficar padrão. Para ficar padrão igual a todo mundo. Então... É a informação que o federal passou para... Ótimo. Boa resposta. A doutora Maeli gostaria de fazer as considerações. Antes de votar, só queria lembrar algumas coisas que mudaram no regimento. Uma das coisas que houve mudança foi a questão da comunicação de ausência. A Camila tem até passado, junto com a convocação da plenária. Você pode chegar no capítulo que fala da comunicação de ausência, tem que ser feita com 48 horas de antecedência, né?
da plenária, os conselheiros têm que comunicar com 48 horas de antecedência, não para que seja convocado o suplente. O suplente já não é mais convocado junto com os efetivos. E se ele não comunicar dentro das 48 horas... Não. Se ele não comunicar dentro das 48 horas de antecedência, comunicar depois, como a Carla comunicou hoje, a doutora Denise comunicou hoje, na última plenária também o doutor Francisco comunicou no próprio dia da plenária, tem que trazer a justificativa por escrita comprovatória para ser julgada pelos conselheiros na plenária seguinte. Então, é claro que como isso ainda não tinha sido explicitado aqui, a Camila estava mandando, mas acho que hoje, como é o dia que a gente está colocando em votação o regimento, queria que isso ficasse bem claro que essa parte foi alterada no regimento pelo próprio federal, não fomos nós que alteramos aqui. Eu posso até ler aqui. Pode. Posso ler? É no item 14, no parágrafo único. As justificativas de faltas devem ser comprovadas para não se enquadrarem na disposição deste artigo, bem como comunicadas ao Conselho por escrito até a sessão plenária subsequente, na qual ocorrerá avaliação e julgamento sob pena de preclusão, que é o que a doutora acabou de falar. Ok? Doutora Rejane? Com relação a isso, realmente esse regimento é a cópia do CPP, apenas colocando que é o CRE. Agora, com relação a essa convocação, eu não li nesse novo regimento nada que diga que os conselheiros suplentes não tenham que ter previamente ciência de pauta, tá? Muito menos da data a ser convocada. Então, eu já falei até com a secretaria, até explicou que esse foi um caso extra, mas os conselheiros, mesmo suplentes, eles devem ter conhecimento prévio para que a gente possa fazer a leitura antes. Não há condição. E uma outra situação a ser colocada é que eu entendo que o artigo 19 ele deve ser retificado, porque houve um erro de digitação, porque o artigo 19 do Conselho Federal fala: o plenário reunir-se-á extraordinariamente sempre que necessário. E o 18 e o 19 estão como ordinariamente. Portanto, o 19 tem que ser retificado aqui. Artigo 18 diz: o plenário reunir-se-á ordinariamente. 1, 2, 3, 4, 5, A e B. 19, no regimento do CPP, trata-se das reuniões extraordinárias. Não haveria necessidade de corrigir isso aí. Foi um erro, provavelmente. Tá ok. Não, concordo plenamente. Por favor, secretaria, fica informado aqui a pauta, data. E já foi solicitado ao Conselho Federal explicação com relação a isso? Porque nós tomamos ciência hoje, às 10 horas da manhã, foi. Eu vou pedir a palavra ali para a nossa... Deixa eu só falar um minutinho. Foi votado. O Conselho Federal fez... É que você está perguntando? Da mudança do regimento? Não. É que na última plenária que você estava presente, antes de ser apresentado o regimento, chegou a dúvida com relação ao suplente. Tá? Existe o prazo de 48 horas para o titular, existe a obrigatoriedade de comprovação, porém, ficou aberto um prazo do suplente. Ou seja, como houve hoje um caso emergencial no dia, o suplente é lançado, inclusive pelo novo regulamento, não existe nem a opção de 1, 2, 3. É sobre o do mandato. O suplente portanto, eu sou a única suplente que entrou em 2014, eu sou suplente somente desses conselheiros. Vocês três, doutora Tânia e doutora Denise. Doutora Rejane, é só para antecipar, a doutora Flávia foi informada aqui, porque ela está de férias, mas informou. Essa consulta foi feita ao federal e estamos aguardando resposta. Eu só estava explicando que ela perguntou qual era. Não, o Alex estava lá no dia da votação, não estava do regimento? Você tem alguma coisa para falar, Alex? Isso foi discutido porque isso foi votado lá, foi consensuado lá. Foi discutido, seria pelo seu tempo de mandato. Ou seja, os suplentes do mandato dela. Foi discutido lá. Não foi isso que eu falei, não é? Não foi isso que ela perguntou, não. Foi isso? É isso mesmo, é o suplente do mandato. Eu quero saber qual é o prazo que nós temos, já que a gente tem ciência no prazo mínimo, como é que, se houver algum impedimento, como é que a gente justifica? Uma ajuda com relação o Alex que estava lá. Deixa eu dar uma ajuda com relação a suplente. Doutor Alex nosso conselheiro federal suplente e estava presente lá no dia da votação. Bem, isso foi sempre um questionamento que eu fiz no Conselho Federal acerca do mandato de suplência.
Suplência é um cargo de vacância, ou seja, havendo a necessidade, fato notório, deve ser convocado. Tá? Porém, os regimentos internos eram um pouco omissos quanto a isso. Tá? Ficavam omissos. E aí se discutiu muito. Seria o primeiro, o segundo, por tempo de mandato, mais antigo, e houve uma discussão lá. E ficou decidido que seria por tempo de mandato. Nós estamos no Rio de Janeiro, Rio 40 graus. Tá? Então ficou por tempo de mandato. Mas isso houve ampla discussão. Então, nesse caso, como os regionais têm autonomia de poder equalizar essas falhas, por exemplo, em 48 horas, e aí logo em seguida o suplente ser acionado, tá? Isso pode entrar em contato no nosso... O que a gente tinha entendido aqui no primeiro momento era que, como o conselheiro tem 48 horas para comunicar dentro das primeiras 24 horas, né, ele comunicando imediatamente até o dia seguinte, será feita a convocação do suplente. Sim. Agora, esses casos emergenciais, a gente não tem como prever. Por isso, o que nós poderíamos colocar, a título de sugestão, é a pauta prévia. A pauta a gente manda, não, a pauta a gente vai mandar. Mas a doutora Tânia está falando, pode ser que exista a falta de quórum, mas se não der tempo de acionar o suplente, a gente, por exemplo, tem suplente de fora do Estado. É por isso que tem que agora documentar e os outros votarem. Porque a pessoa não pode mais justificar sem caracterizar a emergência. Ela tem até 48 horas antes para justificar. Também o que ficou muito discutido é quais eram as justificativas válidas. O que seria a justificativa válida? Por exemplo, um e-mail seria uma justificativa válida? Sim, desde que com uma forma de cópia de recebimento e impresso automaticamente depois justificado. Então, houve essa discussão. Por exemplo, só vale atestado médico ou convite de participar de um fórum fora, alguma coisa que impedisse a sua estada aqui, um falecimento ou doença de algum parente, querido. Então, ainda não ficou definido. O que eles disseram é que seria votado. Né? Seria o que votado. eu perguntei isso aí é que cabe aos outros conselheiros na plenária seguinte julgar aquela justificativa se aquilo é um caso de emergência, que a pessoa não poderia ter comunicado 48 horas antes. Né? Ela teria que trazer a justificativa por escrito, não necessariamente tem que ser atestado. Pode entrar. E aí será julgado pelo plenário se aquilo caracterizava uma emergência ou se ela poderia ter comunicado 48 horas antes para evitar a falta de quórum e dar tempo de convocar o suplente. Foi isso mais ou menos que eu conversei com o Vitor, que foi a pessoa que eu encontrei. Segundo você está explicando aí, esse regimento seria uma base para que os conselhos regionais, então, incluíssem de acordo com a sua necessidade. Então, a gente não precisaria aprovar de A a Z exatamente o que está ali. Poderia aumentar um pouco. Nessa situação, a gente poderia já resolver esse caso? Sim, pelo princípio da regionalização. Sim. Tá? Por exemplo, há conselheiros que você tem no máximo 9. 9 conselheiros, incluindo suplentes. Conselheiros secretariais de Roraima, por exemplo, são 9 conselheiros, ou seja, 6 efetivos, 3 suplentes. Tá? Então você vai adaptar a sua regionalidade aos seus problemas. Por exemplo, nós temos problemas no Rio de locomoção. Coisa que você, por exemplo, você não tem Manaus, você não tem Então essas características peculiares, inerentes a cada região, a cada local, isso pode entrar na pauta. Por exemplo, questão de trânsito, pode entrar como justificativo. Tá? E entra ali aí vocês, porque o regional tem essa soberania. Tá? Segue-se essa espinha dorsal e vai se adaptando às suas regionalidades. Aí são julgados no plenário, né? Os casos são julgados caso a caso. O que vai alterar pode ser critério de avaliação. A informação que nós tivemos do Conselho Federal que esse regimento é padrão nacional. Isso não pode mexer. Os critérios... O critério de avaliação que nós podemos mexer aqui e ser um critério nosso. Assim, eu não tinha... Só um minutinho. Por exemplo, sem mexer no carro do artigo, eu posso colocar um parágrafo. No regimento, não. No regimento não pode mexer. Foi discutido isso lá, a gente estava presente.
Até mesmo porque esse regimento nosso vai ter que ser remetido ao CPT para ser aprovado por ele. Sim. Tá? Esse regimento nosso, após aprovado aqui, vai ser remetido para ser homologado lá. E a aprovação é de 2/3, tá? Da plenária, né? Na verdade, mais ou menos. Entendeu? Mas aí o federal vai julgar se é pertinente ou não. A inclusão. É. Então, a minha sugestão seria a gente fazer essas inclusões, até porque o próprio regulamento diz que quando nós não estivermos com o nosso aprovado, está prevalecendo esse do CPV na íntegra. Mas não foi essa informação que eu tive do presidente do Conselho Federal de Farmácia. Tem que ser Tem que ser seguido. seguido o que está aí. Não, mas você está colocando que a gente pode alterar. Não é alterar. Não é informação que eu tenho. Só um minutinho. Eu estive com o Silvio, que é o secretário-geral. Eu perguntei para ele, que eu tive dando uma aula lá no Piauí, encontrei com ele. O que ele me falou foi que a gente pode deliberar, fazer deliberações regionais que complementem o regimento. Então, o regimento diz que tem que ser justificado e votado em plenário. Se a gente quiser aqui fazer uma deliberação dizendo, é só atestado, não, pode ser atestado, ou tem que comprovar, tem que trazer documento, mas a gente não vai incluir no regimento. Entendeu? A gente pode fazer as deliberações aqui. Foi isso que ele falou. A única coisa que a gente iria mudar no regimento foi o Vilma, que é o secretário de lá, que falou. Que a gente colocou o julgamento da quantidade de conselheiros. É isso que a gente e aí a gente faria as deliberações, por exemplo, do acadêmico. A gente pode fazer uma não mexe no regimento, aí faz uma deliberação e aprova em plenário de quem pode assistir. Aí faz uma deliberação dizendo, vai ser julgado caso a caso, as ausências, ou vamos fazer uma deliberação dizendo que só vai testar atestado médico, mas nada será aceito como Aí seria pensado, né? Isso, seria pensado e seriam feitas deliberações para aprovação em plenário, não mudança no regimento. O regimento fica o texto que está. E para aprovação do número de conselheiros, são 2/3 da plenária que precisa para aprovar. Mas era o que foi solicitado para 18 conselheiros? Qual foi a justificativa? Não, então, na verdade teve uma reunião das diretorias das regiões Sul e Sudeste e os maiores conselhos, São Paulo, Rio, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul, nós chegamos num consenso que 12 no caso, né? 12 mais 3. É um número restrito para a quantidade de profissionais que temos nesse conselho. Não seria um número muito representativo, né? Então, se a gente pudesse aumentar, foi meio consensuado que todos aumentariam para 18, que são os maiores conselhos, para ser um número mais representativo. Por exemplo, o Piauí, a Paraíba tem 400 farmacêuticos, 1000 também tem 15 pessoas. Então é um número muito mais representativo. São 15 representando 400, aqui são 15 representando 15 mil, 20 mil. Então foi meio consensuado que esses maiores conselhos, não tendo problema, claro, financeiro, pagamento de jeton, mas isso o Robson fez uma avaliação que não teria o menor problema, todos eles, Rio, São Paulo, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul, aumentariam as 3 vagas, que são os maiores conselhos, para aumentar a representatividade dos profissionais no plenário, para pulverizar, para abrir possibilidade de entrar mais gente para representar. Eu fui alertado. Na próxima eleição. Fui alertado aqui, lembrado aqui pela região, o seguinte: isso é um regimento interno, colocado pelo federal, que vai ser aprovado. Depois nós vamos produzir o regulamento das reuniões plenárias. Aí nele sim a gente pode pegar, discutir e fazer essas colocações. O regulamento não pode ir contra o regimento. Não é ir contra, mas ele pode complementar. Se for contrário ao que está escrito aqui, não pode ser contrário. E contrariando o que a Maíra colocou, não. Adendo é modificação. Não necessariamente. Todo adendo é uma modificação, uma inclusão, uma inserção. É uma deliberação sobre o funcionamento naquele regional. Nós podemos colocar no regulamento da reunião plenária, por exemplo, que será aceito simplesmente o e-mail comunicando, ou podemos fazer uma deliberação colocando que é necessário, no caso de não se atender esse tempo de antecedência, só será aceito um atestado médico do SUS, por exemplo. Isso não está indo contra. Não, eu estou falando só dando exemplos. Porque diz que tem que ser justificado. Essa justificativa é que cabe ao plenário. O que será justificado, nós podemos discutir, acordar e colocar. Isso não vai estar indo contra. Mas sem mudar o... Perfeito? Vamos seguir? Podemos votar, não? Vou votar em parte, né?
Na verdade, a grande alteração que tem que ser votada individualmente é o aumento do número de conselheiros, porque precisa da aprovação de 2/3. Na verdade, não é nem o resto a gente não mudou, praticamente a gente não mudou. O resto não mudou nada. Essa alteração o regimento é esse. Tá ok? Então, quem concorda, permaneça como está. Não é um aumento, é um regimento. Então, olha só, gente, deixa eu só fazer uma explicação. Tem uma proposta, tem uma proposta, se não concorda, assim, o regimento não concorda com o aumento, não é que ele tem que votar separado. Assim, se não concorda, então de repente a gente nem aumenta. Eu não faço questão que aumente, não. A gente está seguindo uma orientação e eu tenho até dúvidas se isso seria bom, se não seria bom, não tenho opinião concreta. Eu segui a orientação. Então, o momento agora é para se discutir até o aumento do número de representantes. Né? Pois não. Olha só, houve um amplo debate lá acerca do aumento. E o grande questionamento dos grandes conselhos, dos conselhos que têm uma demanda muito grande de processos para julgar, como Minas, como Paraná, como São Paulo, Rio de Janeiro. Não, mas são os maiores. Quem reclamou mesmo foi Minas Gerais, né, que pediu o aumento, Paraná. Por quê? É desproporcional. Os outros estados do norte, você tem 6 conselheiros, 400, 800 farmacêuticos. Importância aqui para nós. Então, o importante é nós aqui discutirmos. Aí a discussão lá foi em torno disso. A proposta é essa, se os conselheiros acharem até que não deve. Justamente. Queria-se lá, por exemplo, criar a partir de um número mínimo de farmacêuticos. A cada grupo de 10 mil farmacêuticos, tantos acharam melhor não colocar por número e deixar a cargo de cada conselho. Aí vocês decidem. Isso que ficou discutido lá. A questão foi essa, dos processos, né? Porque com o aumento da justamente. De processo, a gente tem um problema aqui que várias vezes... Problemas de prazo, é muito processo. Esses são os problemas alegados. O doutor Robson vai fazer a colocação. Eu acho que a relação é se o número de processos que tem os conselheiros julgam efetivamente é compatível com o número de conselheiros. Esse é o ponto. Entendeu? Acho que tem que ser avaliado isso. Sim. Entendeu? Se está adequado, até pelo número de fiscais que hoje nós temos e o número de processos para o número de conselheiros, não se deve aumentar. Se, na verdade, existe uma tendência de aumentar o número de fiscais, provavelmente por um concurso, e aí aumentar, de repente, a quantidade da demanda, aí deve-se pensar se vai aumentar o número de conselheiros. Acho que esse é o ponto. O ponto é se hoje o número de processos, de multas, é compatível com o número de conselheiros. Esse é o ponto. Assim, estou falando, eu não tenho uma opinião certa disso, mas eu vejo que é uma questão matemática. Pois então, assim, alguém gostaria de falar? Raquel? Não, também concordo, por isso que, tipo assim, a proposta é essa. E se assim, se não, na verdade, até voltando, acho que está até certo, Zé, se discutir o seguinte: alguém é contra a deliberação com esse aumento? Né? Você é contra? Assim, vamos votar. Se for contra, a gente mantém. Ou se mantém, a proposta é esse aumento. Se for contra, a gente vota contra. E mantém o número de conselheiros, ok? Vamos votar então? A Tânia e a Raquel pediram para falar antes da votação, né? A Raquel primeiro e depois a Tânia. Concordo com o Robson, porque tem que ser uma coisa comparativa. O número de fiscais atuantes, o número de processos hoje analisados é compatível. Né? No futuro, quando houver mais fiscais, aí sim, depois que o Robson falou, né, realmente eu gostaria de saber daqui a quanto tempo a gente poderia fazer essa revisão. Anualmente. Então, não justifica hoje. Anualmente, pode alterar o regimento. Então, vou colocar em votação o regimento com o número de 18
o regimento com esse aumento. Quem é a favor, permaneça como está. De 18? Não. Então, como ficou? Mantém, é isso? Então tá. Então mantém o número de conselheiros que atualmente tem no Conselho de Farmácia. Não, o regimento em si não tem. Então, se aprova o regimento, mantendo-se o número de conselheiros. Eu acho que realmente... Não, a análise seria... eu não sei se a gente pode depois alterar esse... Não, está aí no regimento que anualmente o Conselho pode alterar essa resolução do número de conselheiros. Tem aí no regimento. Tá ótimo. Item 2.10, eu vou passar para o Dr. Robson falar que dispõe sobre a correção de valores de anuidades e taxas devidas ao Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o exercício 2015. Robson, antes de você começar, duas coisas que eu esqueci de avisar, porque também mudaram no regimento. A aprovação da ata agora tem que ser encaminhada para o Conselho com a assinatura de todos os conselheiros presentes. Então a Regina já trouxe presente na aprovação, né? Todos que aprovaram aquela ata. Então a Regina já trouxe a da ata passada e aí agora em toda reunião vai trazer a lista para que as pessoas que aprovaram a ata assinem, porque tem que mandar junto, né? Que a gente não tiver, aí no dia que ela for no conselho ou numa próxima, né, ela vai ter... Não, eles dizem que as atas têm que ser enviadas com a assinatura dos conselheiros presentes, não é só mais a assinatura de quem, não é só quem estava presente e a assinatura do diretor, do presidente e secretário, tem que ter a assinatura dos conselheiros que aprovaram a ata, isso mudou no regimento também. Tinha uma outra coisa, não tinha, Regina? A questão das câmaras técnicas especializadas, também mudou nesse regimento. Antes a forma estava obrigatória e agora não está mais. Então não é mais, quem não quiser julgar com câmara técnica, não precisa, os processos podem ser julgados na plenária normalmente. Isso é outra coisa que para o nosso regimento das plenárias ou para as nossas deliberações pode ser alterada também. Porque eu acho que não tem funcionado aqui, porque não tem dado quórum, os processos estão atrasando, a gente tinha perdido vários processos por prazo, né? Então aí, não nessa, mas a partir do ano que vem provavelmente então... os processos voltarão a ser lidos e relatados nos plenários, porque não funcionou durante esse ano aqui. Aí, claro que isso pode ser, isso tem que entrar também no regimento nosso, e os conselheiros acho que devem votar também, se continua não votando com câmara técnica, porque isso está no regimento. Eu só acho que isso a gente tinha que discutir antes, não, mas depois trazer aqui... discutir com os conselheiros, né, porque eu acho que eles que participam... Mas não está em pauta isso, pô. Está no regimento, Marco, está no regimento. Está no regimento isso, tá? Porque está no regimento que é possível... Não, eu acho até que a gente deve resolver isso numa votação das nossas plenárias de janeiro, mas é só uma observação que isso mudou no regimento também, que as pessoas se atentarem do que foi mudado. Vamos lá. Sobre os valores de anuidades e taxas, o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, as atribuições que são conferidas pelo artigo 25, considerando a necessidade de adequar as anuidades e taxas cobradas pela regional, nas resoluções 606 e 607, 27 de novembro de 2014, o Conselho Federal de Farmácia delibera. Aí ele fixou os valores da anuidade, isso não tem muita discussão, né? Resolução 606/14, né, corrigido, ficou de R$ 428,39. Estou dando protesto à doutora Rejane, né, e todos nós. E o físico médio a metade, né, 214,20. Nas taxas, bota as taxas aí, Camila. Nas taxas houve uma variação, tinha uma margem de valor
eu tentei colocar uma margem mais baixa possível, sendo que a inscrição de pessoa física superior consegui colocar com uma taxa mais baixa que eu poderia efetivamente colocar. O resto foi as taxas razoáveis que a gente, dentro da faixa, né, efetivamente, que a gente pôde colocar, em função também do nosso erário e de vários problemas que a gente está tendo, né? As Corfers, existe uma saída muito grande de profissionais do Conselho de Farmácia, isso é uma coisa que chama atenção, né? A gente às vezes delibera a entrada, mas a gente às vezes não visualiza a saída de profissionais. Por exemplo, teve uma entrada acho que de 27, mas saíram 13. 13 pediram para sair do conselho, entendeu? Várias universidades de farmácia estão fechando ou diminuindo a entrada de alunos, né? E houve um boom da profissão, mas hoje a profissão, ela, em função de várias questões, ela está estacionada e quase, né, descendo, efetivamente. Isso incide, na verdade, também na questão das taxas, efetivamente. Não tem como fugir muito disso. Mas, na medida do possível, a gente tentou não majoritar muito os valores, mas também tem que olhar também a questão da saúde financeira do próprio conselho, efetivamente, né? Então, foi essa proposta que nós fizemos, uma proposta que eu acho bem razoável. Na verdade, em relação às taxas, que é onde havia essa flexibilidade, nós priorizamos baixar a taxa, né? A taxa ano que vem será bem mais barata do que foi esse ano, inclusive, né? No ano passado se optou pela taxa máxima, pelo valor máximo, e esse ano nós estamos optando pelo valor mínimo, que é abaixo do que o que é praticado. Então, além de não aumentar a taxa de inscrição para o farmacêutico, novos farmacêuticos, ela diminuirá de valor. Ok? A Alessandra vai fazer umas considerações. Não, deixa eu só fazer na verdade, uma justificativa quanto à questão do travejante. Quanto ao valor, quanto ao valor das anuidades. Na verdade, existe uma lei que foi criada em 2011, que não, se não me engano, acho que é 12.714, acho que é essa de 2011, que ela limita um valor dessas anuidades. Por quê? Havia uma discussão muito grande entre taxa, né, a anuidade do conselho seria o quê? Uma contribuição ou uma taxa. Então, existia uma discussão muito grande a nível de, juridicamente, desses valores que ficarem num teto muito elevado. Então, essa lei veio para limitar esses valores. E ela diz que o reajuste, não sei se é artigo 12, alguma coisa assim, que esse reajuste, ele é feito pelo INPC. Então, é uma lei federal e o cumprimento, a OAB realmente é o maior. Né? Então, então existe, e essa lei é de 2011, então o federal, na verdade, quando ele faz essa fixação, ele faz uma fixação com um reajuste do INPC, na verdade, quebrado do ano, né? Porque você não tem uma estimativa até o final do período para poder ter o valor já da unidade em janeiro. Era só um complemento a nível de conhecimento. Tá ok, então. Então, dando... Alguém quer falar alguma coisa? Bom, desculpa, nem votamos. Podemos votar? Então, quem concorda com a correção dos valores, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Item 2.11, palavra do convidado. Eu abro a palavra aos convidados, agradeço inclusive a presença aqui dos nossos coordenadores, Anderson, Léo.
Dr. Leonardo Lébora, coordenador da seccional Duque de Caxias, vai fazer uso da palavra. Boa tarde, né, a todos os presentes, para que estão aqui hoje também acompanhando a plenária, né? Agradecer aí o trabalho o ano todo, né, incansável dos nossos eleitos, né, para a gestão aí, aqueles que estão encerrando hoje aí a sua participação, né, que no futuro próximo provavelmente estarão novamente conosco, né, parabenizá-los também e trazer aqui a informação que tem muita gente falando na internet, alguma coisa, e a gente tem que ficar de olho nisso também, que tem gente falando em piso salarial de 30 horas e alguma coisa. Eu gostaria de propor aqui que fosse visto, né, pelo Conselho também, apesar do Conselho não deliberar sobre carga horária, essas coisas assim, né, isso é função do sindicato, mas que nós pudéssemos apoiar, unir, né, o Dr. Francisco falar no sindicato também, pode não apoiar nessa situação, porque as pessoas estão falando disso, 30 horas, tudo, e aproveitar esse gancho que teve aí com a MP, a gente não perder essa união, muitos contatos, muitos farmacêuticos pelo Brasil inteiro, e quem sabe não é a hora da gente conquistar as coisas em Brasília lá e o que a gente realmente precisa, né? Que é mostrar aí um ganho, né, da profissão, melhorar isso aí. Então fica aí esse meu apelo aí para a gente ter uma comissão parlamentar, alguma coisa assim, que a gente possa realmente tratar desses assuntos que são de grandíssima importância, né? E interesse também de vários farmacêuticos. Tá? Obrigado. Muito boa sugestão. Obrigado aí pela colaboração, doutor Leão. Doutor Alexandre Baense. Mais uma vez, né? Boa tarde a todos. Queria agradecer à diretoria, na figura da vice-presidente, do presidente, do tesoureiro, pelas minhas idas a Brasília, pela luta pela quebra, né, da 653, e que resultou na vitória aí de todos os farmacêuticos. Então eu queria estar agradecendo essa diretoria, pois muitas das vezes lá fui, às vezes convocado pelo próprio Conselho Federal e às vezes enviado pelo Conselho Regional, pela diretoria. E lá pudemos lutar corpo a corpo. Quanto à proposta do colega do Dr. Leonardo Lébora, acerca de uma comissão parlamentar, é de suma importância, pois o Rio de Janeiro é um estado que é espelho para a nação, é um espelho para os entes federados, né? O que acontece aqui no Rio de Janeiro ecoa do Iapoque ao Chuí. Então os farmacêuticos do Rio de Janeiro estão de parabéns pela mobilização, o Dr. Marcos, a diretoria, os conselheiros que aqui estão presentes. Então seria uma proposta que poderia ser levada a cabo para o próximo ano, uma pasta que trabalhasse essa questão parlamentar, pois o Conselho tem que se articular, não dá mais simplesmente para ficar nessa condição de discussão de recebe a anuidade, abaixa a anuidade, não. Nós somos uma entidade da classe que visa proteger a sociedade dos maus profissionais, mas sobretudo visa também manter a profissão farmacêutica sempre em alta, pois essa profissão é uma profissão milenar. Eu queria agradecer ao Dr. Marcos, a vice-presidente, doutora Maili, Dr. Robson, por ter me enviado lá para continuar essa luta. E espero no próximo ano, e nós temos que ficar atentos, tá? Porque a Dilminha pode aprontar, né? Em janeiro ela pode estar uma capitaneada lá pelo Afif Domingos, né? Porque o Afif Domingos lá aumentou dessa 653. Pode ser que isso venha explodir em janeiro. Então a gente ficar, nosso carro sempre de olho e pronto para combater. Obrigado, queria agradecer a todos. Obrigado, muito obrigado, é excelente a ideia, e vamos com certeza discutir isso e instituir essa comissão aqui no nosso regional. Eu acho que é de grande valia isso. Boa noite, primeiramente. Já que é um momento de agradecimentos, dois agradecimentos aqui, já que está sendo falado da MP 653, em primeiro lugar nós devemos agradecer aos deputados e senadores que nos ajudaram nessa luta, para que essa lei a 13.021 vigorasse, que foi uma grande luta para que isso ocorresse. E no momento posterior, a queda da MP 653. E nessa grande luta aí, eu acho que
A classe farmacêutica tem que agradecer, é claro, a Anissa Bragantinha, a Anissa Portugal, ao Ivan Valente, né? Tantos outros deputados e senadores que estiveram ao nosso lado, mas um agradecimento especial tem que ser dado a quem deflagrou tudo isso, que foi o deputado o Ivan Valente, sim, mas quem deflagrou esse processo foi o Roberto Santiago, que no momento que assinou ali, ele assinou por 50 deputados, fazendo com que fosse pautado, porque não tinha nenhum deputado que não tivesse algo para que fosse lá. Então, um agradecimento especial para ele, porque ele foi, com certeza, o Ivan Valente já vinha perseguindo isso há muito tempo, que era um assunto que não pode esquecer, mas a assinatura dele ali naquele momento que fez com que houvesse a deflagração de tudo que aconteceu. Então, gostaria de agradecer ao deputado de São Paulo, Roberto Santiago, a ajuda que ele deu à classe farmacêutica e à sociedade brasileira. E também, nesse momento aqui que nós estamos terminando esse ano, agradecer também aos conselheiros que aqui estiveram fazendo parte do Conselho de Não Mais Estado, e também um agradecimento à nossa conselheira mais antiga aqui, a Marcel, por toda a ajuda que você deu à classe farmacêutica nesses anos todos que eu estive acompanhando dentro e fora de vocês. Um agradecimento especial, que acho que a profissão farmacêutica aqui no estado do Rio de Janeiro deve a você também, que tem iniciado grandes coisas aqui para nós. Um agradecimento muito especial. O meu nome aqui como conselheiro nesse momento aqui do Conselho, agradeço tudo que você fez por nós. Doutor Bruno, só lembrando aos senhores que está no momento assim, da palavra do convidado. No final tem a palavra aberta. E não, eu recebi aqui, o doutor Rogério diz que precisa retornar para o trabalho dele, então eu gostaria de entregá-lo aqui o diploma, agradecer toda a colaboração. Obrigado, diretoria, sucesso. Eu queria agradecer também então, ao senhor presidente, a toda a diretoria do Conselho Regional de Farmácia, aos colegas farmacêuticos da plenária, tá? Aos funcionários todos do Conselho que sempre apoiaram o nosso trabalho e principalmente os nossos colegas de classe. Foi uma grande honra estar sempre aqui conosco, o trabalho continua. Eu sei, fui convidado pelo presidente para continuar na Comissão de Assuntos Estratégicos Militares. Inclusive, nós tivemos uma reunião com o presidente do Conselho Federal de Farmácia, e que ele formou um grupo de trabalho até para ver aquele caso antigo ligado aos farmacêuticos militares, que hoje em dia é um número muito representativo, chega a ser quase 15% dos farmacêuticos. Então, foi uma grande vitória, então vai ser um trabalho continuado. Também agradeço também à Conselheira Federal de Farmácia e seu suplente Alexandre Varense, que ela me ligou hoje, inclusive está em Brasília, por isso que não está aqui, e disse até que vai ser encaminhado o relatório da contabilidade lá para a plenária, acho que na próxima plenária de fevereiro. Muito obrigado, presidente Marcos Átila, obrigado pelo secretário da classe, obrigado inclusive pela essa luta, nessa vitória aí desse mês, que é uma vitória que ainda tem muito caminho pela frente. Tá? Agradeço a Deus e cumpri meu dever, mantive a fé. Obrigado. Muito obrigado. Dando prosseguimento, doutor Bruno, uma palavra do... Bem, Bruno, coordenador seccional Norte Fluminense, vai então. Espero que a minha vinda aqui está retribuindo aí do Conselho lá na plenária, que foi muito importante para a nossa cidade. Agradeço muito a todos vocês. E a minha palavra vai também um pouco de encontro ao que o Leonardo falou, ao que o Alex falou, da nossa vitória com a MP 653, que caducou. Então, nós temos hoje mais uma vez uma oportunidade com a Lei 13.021. E a minha pergunta é o que nós faremos com esse presente que a gente ganhou. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como conselho, como profissionais, de uma vez por todas ocupar esse espaço que está nos sendo oferecido, que está nos sendo dado, que é de direito e que a população espera, tão importante, que nós também temos anseio de ocupar com qualidade, nos torna realmente importantes, imprescindíveis para a população. Como o Alex falou,
O que a gente faz aqui no Rio realmente é uma vanguarda e tem uma importância muito grande a nível nacional. Então, o que eu venho solicitar a esse conselho, o que eu venho sugerir a esse conselho é que realmente se faça um movimento nacional, um pacto entre as entidades, entre todos os conselhos, entre todos os profissionais farmacêuticos, que os profissionais realmente sejam preparados, valorizados para ocupar esse espaço que a gente tem e que a gente realmente possa cumprir essa lei 13.021 para não ter realmente que ficar mais uma vez sendo ameaçado por essas políticas, esses interesses menores que a gente, a cada momento eu já tenho mais de quase 15 anos de formado, já vivi isso mais de uma vez, já não é a primeira vez que eu vivo essas ameaças à nossa profissão. Então realmente é uma oportunidade de a gente refletir e da gente se colocar como conselho, como profissional, como entidade farmacêutica. O nosso conselho já tem feito um trabalho muito bom de qualificação dos profissionais, de união com as entidades, de representação lá em Brasília, como foi feito, né? Mas eu gostaria de reforçar mesmo essa necessidade e que em 2015 a gente não esmoreça realmente, que a gente aproveite esse movimento para nós ocuparmos o lugar de direito e o lugar que a população espera de nós, porque o que a gente sentiu realmente em todas as manifestações que nós fizemos nas ruas é que a população nos apoia também, né? Falta nós realmente nos unirmos e termos estratégia. Eu acho que o que falta realmente é nós termos estratégia. E essa oportunidade que nós temos de união, de maior abertura no CFF, no Congresso Nacional, junto às outras entidades representativas farmacêuticos, sindicatos, é hora de realmente nós nos unirmos e ocuparmos de uma vez por todas esse espaço para que não tenhamos mais esse tipo de ameaça contra a nossa profissão. Ok, obrigado, doutor. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Não? Então vamos dar prosseguimento. Item 2.12, processos com parecer do relator designado, Câmara Técnica Especializada 1. Relator, doutora Denise Costa Ribeiro. Algum questionamento? Podemos votar? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Relator, doutor José Roberto Lanes Ali. Da mesma forma, coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Câmara Técnica Especializada 3, doutora Selma Tomás de Azeredo Silva. Os processos estão colocados, relatados. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Os processos relatados pela doutora Tânia Maria Lemos Mouço. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Relator, doutor Francisco Cláudio Souza Melo. Vamos votar. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo para distribuição ao relator designado. Deixa eu só falar da Câmara número 2, que os processos do Dr. Paulo e da Carla não houve a reunião da Câmara, porque não teve quórum. Aí a gente trouxe, mas os dois não vieram hoje, então vamos colocar para a próxima. Tá? Eles trouxeram os relatos, mas como eles não vieram os dois, aí não dá para falar. E tem 3 informações da diretoria. Eu gostaria de fazer só algumas colocações. De acordo com o novo regimento, nós temos 8 dias de antecedência para mandar a pauta da reunião plenária, não é isso? Então, pedir aqui uma colaboração, uma concessão dos conselheiros, que nesse período de 8 dias até o dia da plenária, em alguns casos ocorrem emergências de colegas que precisam assumir responsabilidade técnica, esse processo de inscrição, falando melhor. Então, eventualmente, pode ser que a gente inclua alguns nomes, tá? Então, para que haja essa tolerância, tá? Para a gente poder não dificultar a vida desses colegas, isso é uma informação.
A segunda é exatamente essa questão. Eu vejo as câmaras técnicas especializadas como uma grande evolução e poupa muito tempo nosso. Hoje, por exemplo, se o Dr. Paulo Horaci tivesse vindo, a doutora Carla, que foram os que relataram da Câmara Técnica, eles fariam aqui presencialmente o relato de 40 processos. Né? Então, só para que se haja uma reflexão e talvez um empenho para que a gente possa manter as câmaras técnicas, porque senão, assim, é o tempo nosso, né? O tempo que nós poderíamos estar com nossas famílias, com nossos amigos, que nós vamos ter que ficar aqui enquanto poderíamos otimizar esse processo antes. Esse é um outro ponto que eu gostaria de colocar. Em relação à medida provisória que caducou, ela caducou na realidade porque os políticos ficaram assustados, porque eu tenho certeza que eles não esperavam uma mobilização tão grande por todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro tivemos muitas manifestações, inclusive no interior, em faculdades. Foi uma coisa muito gratificante. Eu acredito que, assim, nossa profissão nunca mais será a mesma. Tradicionalmente, nós sempre falamos que não existe união na classe farmacêutica, tal, e eu acho que essa história está começando a mudar, né? Desde essa mobilização em que realmente tinha um perigo iminente, e até eu classifico como se acabar até a nossa profissão, e as pessoas, né? É claro que a gente esperava que milhares e milhares, dezenas de milhares fossem para as ruas, mas eu acho que foi um começo, né? Conseguimos mobilizar várias pessoas em vários pontos. Queria fazer um agradecimento especial à Rede Bandeirantes de televisão, que fez uma matéria belíssima, não só ouvindo, né, as pessoas, os farmacêuticos, mas fundamentalmente a população, que no final das contas seriam os mais prejudicados com a ausência do farmacêutico nas farmácias que fossem pequenas e microempresas, que na realidade são quase todas as farmácias, até as grandes redes registram a maioria das farmácias como pequena empresa, como microempresa. Então seria simplesmente afastar a população de um profissional altamente qualificado e gratuito para a população. Então acho que a Rede Bandeirante, ela sensibilizou com o nosso problema, comprou a nossa briga, e eu deixo aqui meu agradecimento. Por final, eu gostaria de fazer o agradecimento também aos conselheiros que estão nessa última plenária dos seus mandatos, toda a colaboração que fizeram com o Conselho. Acho que, assim, houveram momentos de muita discussão, e discussões acaloradas, mas sempre no final se optou por um caminho que, de qualquer forma, assim, engrandeceu a profissão, se trabalhou para melhorar a nossa profissão, e por isso eu deixo aqui meu agradecimento ao Dr. Bruno, grande companheiro, doutora Selma, doutora Raquel, doutor Rogério, que já foi nesse momento. E eu queria passar aos senhores, aqui, chamar a doutora Raquel, passá-la. Aqui no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, diploma, Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, autarquia federal, no âmbito da fiscalização do exercício da profissão farmacêutica, confere a doutora Raquel Costa Dutra Nascimento o presente diploma pelo exercício do cargo eletivo de conselheiro efetivo, mandato 2011-2014, gratuito, meramente honorífico, reconhecido como serviços relevantes à profissão, artigo 10 do regimento interno. Então, agradeço. Doutor Bruno, da mesma forma. Como farmacêutico, só participar. Obrigado.
Obrigado. Bom, passo a palavra agora aos outros diretores. Bom, eu queria passar alguns informes da fiscalização. Flávio, por favor. Flávio está representando aqui os fiscais. A gente provavelmente no início do ano vai fazer o fechamento aí de 2014, mas eu queria agradecer o empenho. Os fiscais fizeram mais de 11 mil fiscalizações esse ano, então eles se empenharam bastante, fizeram as fiscalizações mais focadas nos órgãos públicos, cumpriram todas as determinações que a gente recebeu do Ministério Público e a gente está aprimorando lá o auto de infração à distância, o auto de repetição. Então eu queria agradecer, queria que você transmitisse a eles, tá bom? E aí a gente provavelmente vai apresentar os dados aqui, né, para os conselheiros aí. Obrigada e me despedir dos conselheiros. Desejar também Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, já que a gente não vai se encontrar mais esse ano, né? Então que todo mundo aí tenha, não só os conselheiros, em princípio, né? Um ou outro, mas nem todos, que todos, não só os conselheiros, mas que todos tenham aí um Feliz Natal, um Feliz 2015. A gente volta em março, a gente não marcou a data da plenária, da primeira plenária de janeiro. Então a gente precisa agendar, né, a data da primeira plenária de janeiro. Tá bom, é isso, gente. Feliz Natal para todo mundo. Não foi discutido, mas acho que a gente já deveria deixar mais ou menos pré-agendado, né? No final... Tem se mantido na terceira quarta-feira, que seria acho que dia 22, se não me engano. Mais ou menos. Eu vou dar prosseguimento, se a doutora puder, dá uma olhadinha e daqui a pouco faz uma sugestão de uma data. Pode ser? Que aí a gente vai... Doutor Robson, gostaria de fazer uso? Não? Então, estamos agora na palavra livre. O doutor Flávio, da fiscalização. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao Conselho de Farmácia, que promoveu o primeiro workshop de fiscalização, tivemos o Instituto do Biólogo, uma palestra muito oportuna. Ele colocou a necessidade da fiscalização avançar no patamar agora de uma fiscalização subjetiva. Né? A gente tem conversado bastante isso com o Dr. Marcos, nosso chefe de fiscalização, toda a equipe de fiscais. Hoje nós somos 10 fiscais em exercício aqui no estado do Rio de Janeiro. E nós temos avançado já um patamar de ausência, de presença, desculpa, né, considerável, e agora a preocupação da fiscalização também de se mensurar e se identificar qual tem sido as atribuições dos colegas farmacêuticos, né, nos âmbitos das mais diversas atividades relacionadas pelo Conselho Federal. E aí agradecer ao regional, que também foi uma capacitação sobre o choque, não só através da palestra do Biólogo, mas temos aqui uma psicóloga falando sobre mediação de conflitos, e é uma necessidade da fiscalização, com certeza, essas situações. Aproveitar, doutora Maria, para agradecer também a oportunidade que foi dada, que através desse workshop nós preparamos uma carta, né, uma solicitação que já é de todos os fiscais farmacêuticos do Brasil. Hoje nós somos atualmente em torno de 150 e poucos farmacêuticos fiscais de todas as unidades federativas, e até fazer também aqui, aproveitar o Alex, que é o suplente do Conselho Federal, a doutora Ana Paula, que está aqui, a doutora Maeli, que viu essa oportunidade, a diretoria do Conselho, da colocação nossa em relação à COFISC, que é a Comissão de Fiscalização, e que todos os colegas farmacêuticos fiscais têm solicitado uma ampliação da COFISC, que possa ser ampliada com um corpo técnico também, que possa haver maior representatividade de farmacêuticos fiscais por região, uma vez que a COFISC ela também determina quais estratégias de fiscalização. A gente procura o apoio, né, não só da nossa diretoria, mas de todos os conselheiros federais, que levem isso para a plenária e que haja realmente uma representatividade por região, que possa adentrar na COFISC e o farmacêutico fiscal de cada região, sul, sudeste, centro-oeste, para que a gente possa ter mais homogeneamente distribuídas as ações da fiscalização. Agradecer também pela oportunidade de estar lá em Santarém, né, o Alex que a gente esteve lá, de poder mostrar o nosso trabalho lá, o trabalho realizado nas fiscalizações, as clínicas que trabalham com manipulação, fracionamento de radiofármacos. Também foi muito bem recebido lá pelos colegas e agradecer a oportunidade. Obrigado. Olha, muito obrigado. Doutor Carlos Santarém.
Boa tarde a todos. O assunto é o Congresso do Pharma. A comissão organizadora do Congresso e a comissão científica do Congresso do Pharma traz hoje para vocês uma notícia que eu reputo de extrema valia e foi para nós de muita alegria também. De extrema valia porque o 8º Congresso do Pharma será realizado em 2005 e ganha 2015 ganha um perfil único. A primeira característica do seu perfil, é que, como já é do conhecimento de todos, aqueles trabalhos aprovados terão seus resumos publicados numa revista científica. Só isso já seria suficiente para mostrar o quanto a sociedade científica está olhando para nós nesse momento e reconhecendo como capazes de levar a um bom congresso. Só isso já seria bom. Mas não é só a comunidade científica brasileira que hoje está vendo isso. Nós fomos eleitos e foi assim aprovado. Nós só estávamos esperando a notícia final de alguns detalhes que acabaram saindo ao nosso favor. Então, hoje, o Congresso do Pharma é um congresso internacional. Como os senhores sabem muito bem, para ser internacional, não basta trazer um convidado internacional, não basta que a gente apenas mude o título para internacional. Existe uma série de razões que nos habilitam a ser. Então, não tenho dúvidas que esse congresso deixa de ter como realizadores exclusivamente o Conselho Regional de Farmácia e a Associação Brasileira de Farmacêuticos e passa a ter outros realizadores que caminham conosco, entendendo que é o Conselho Regional de Farmácia, é o presidente do Congresso, é a comissão organizadora e seus membros científicos que decidirão tudo sobre eles. Nossa autoridade não diminui, ou seja, é mais uma chancela de que os colegas lá de fora enxergam o Conselho Regional de Farmácia, sua comissão organizadora e sua comissão científica capazes de levar esse congresso. Independente de qualquer resultado daqui para frente, hoje marcamos algo que na história do Rio de Janeiro antes nunca existiu. Queria que existisse na época que eu fui presidente, o presidente Marcos Zécia, mas isso parecia que estava marcado para a sua gestão. Trabalhos com resumos em revista científica e um congresso nacional que passa para internacional agora em nossas mãos. É só isso. Boa tarde. Eu agradeço profundamente a comissão organizadora, a comissão científica. Realmente eu tinha assim, minhas dúvidas, visto que o Rio de Janeiro, na verdade, assim, não tem uma atuação muito política, né, junto ao Conselho. A gente sabe como funcionam essas coisas, então é um parabéns redobrado, assim, muito maior do que o que normalmente a gente daria, porque eles enxergaram realmente do trabalho, basicamente dos senhores, né, reconheceram a capacidade de se transferir transferir essa responsabilidade, né, da realização. Muitos outros conselhos do Brasil brigaram por isso. Até junto ao Conselho Federal, nós não fomos lá em nenhum momento falar do Congresso. Pelo contrário, fomos procurados e eu vi até um comentário vindo lá do Conselho Federal de Farmácia, né, assim, fico à vontade de falar porque não fui eu que não fui eu que falei, mas eles estão esperando o maior congresso já realizado em solo brasileiro de farmácia. Então eu parabenizo aqui o doutor José Roberto, doutor Carlos Santarém, que estão aqui presentes, vários outros que não estão aqui presentes estão de parabéns também, que compõem essa comissão organizadora e científica.
né, a nossa diretoria, que sempre que pode também prestigia e dá o aval em todas as decisões. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Então, qual a data que ficou? Tá ok, pessoal? Então, a próxima plenária... Você não está de férias, não? Não, janeiro. Carnaval 17, né? 17, não, mas dia 28 de janeiro. Mas aí não vai ter janeiro, não, querida, não foi isso. Eu imaginei que fosse início de Carnaval foi início de fevereiro. Mas como eu sei, eu era preferência desse baixo. A única questão é se não poderia ser dia 21, por exemplo, a doutora Maeli poder participar. 20 é feriado, que dia cada terça-feira, né? Feriado é terça, né? Mas aí seria na quarta, né? É depois é feriado antes, pô. Feriado em janeiro. Quarta também. Pois é, dia 19, tu me marca para enforcar a semana toda. Dia 21 eu posso, dia 21 eu posso, assim, se os presentes puderem. Então, dia 21 de janeiro, tá? A plenária lá é 19 e 20. Mas aí dia 21 a gente já tá aqui. Dia 21 normalmente faz no dia 20. No dia 20. Não, a plenária lá vai ser dia 19 e 20, porque aí já faz o evento, mas a gente volta no dia 21. Não, esse ano não vai ter aquele evento grande, não, vai ser em março. Aquele evento das comendas vai ser em março, vai ser junto com a inauguração da sede nova do Conselho Federal, a entrega das comendas, não é isso, Alex? E a festa do farmacêutico vai ser tudo em março. Dia 20 vai ser plenária, 19 e 20 vai ser plenária. Tá ok. Eu gostaria de saber se nós seremos convocados para a comissão de tomada de contas agora em dezembro, porque nós não finalizamos outubro, estavam faltando documentos relativos a algumas verbas lá que não foram apresentadas, e tem o mês de novembro todo, de repente dezembro, em janeiro já teríamos que estar fazendo esse relatório. Antes até do tesoureiro, eu posso estar errado, mas assim, a comissão de contas de tomada de contas pode ter acesso sempre que quiser aos documentos, é isso ou não? Mas pode convocar também. Mas o que acontece? Geralmente quando a gente chega, quando a gente é convocado, a sala fica reservada para nós. Então eu chego a qualquer momento lá, eu corro risco de não ter local para análise dos documentos. Tá ok, a gente convoca então para a próxima semana, pode ser? Pode, justamente. Tá ok. Pode ser. Gente, eu trabalho até dia 26 e dia 2 de janeiro. Então, estamos aqui. Alessandra? Não. Tá ok. Então, podemos encerrar? Então, pessoal, desejo a todos um Feliz Natal, boas entradas aos conselheiros que vão. Espero poder continuar contando com a presença dos senhores, a colaboração, o conhecimento. Então, um bom retorno para todos os coordenadores que compareceram também, um bom retorno aos seus lares em paz, com a proteção, Papai do Céu. Obrigado.